Pai, obrigado, Senhor, por mais esse momento que o Senhor nos concede, de estarmos reunidos, a tua igreja, com irmãos de vários locais do Brasil, para aprender da tua palavra, aprender da tua vontade para as nossas vidas. Ilumine as nossas mentes, nos dê sabedoria, tudo que foi ensinado e dito aqui seja de acordo com a tua vontade, de acordo com a tua palavra. Obrigado, Senhor, por mais essa noite, abençoe a cada um aqui presente e nos dê uma noite agradável de aprendizado da tua palavra. É em nome do teu Filho amado Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. E agora, será que está? A Alessandra vai passar. Bom, hoje nós estamos entrando no capítulo 11 de Êxodo, o anúncio da 10ª praga. Primeiro, quero agradecer aos irmãos de Manaus por esta oportunidade. Mais uma oportunidade. Vamos em frente, então. Já vimos aqui o início, o título. O Êxodo 11 é o capítulo bíblico que descreve como Deus anunciou a 10ª praga sobre o Egito. Além disso, o estudo bíblico do capítulo 11 de Êxodo mostra que este capítulo serve de introdução para o capítulo 12. Antes de nós entrarmos no capítulo 11 de Êxodo, propriamente dito, precisamos voltar e ler o capítulo 10 de Êxodo 28 e 29, que diz o seguinte: disse o faraó a Moisés, saia da minha presença, trate de não aparecer nunca mais diante de mim. No dia em que vir a minha face, morrerá. Respondeu Moisés, será como disseste, nunca mais verei a tua face. Então vamos organizar Êxodo da seguinte forma. Primeiro ponto, o anúncio divino da 10ª praga sobre o Egito. Êxodo 11, 1 a 3. Segundo, a proclamação e descrição da 10ª praga. Êxodo 11, 4 a 8. E terceiro, a reação do faraó. 11, 9 a 10. Primeiro ponto, o anúncio divino da 10ª praga sobre o Egito. Vamos ler o capítulo 11, 1 a 3. Disse então o Senhor a Moisés, enviarei ainda mais uma praga sobre o faraó e sobre o Egito. Somente depois desta praga ele os deixará sair daqui e até os expulsará totalmente. Em Êxodo 11 começa com o Senhor falando a Moisés que mais uma praga haveria de cair sobre o Egito. Então, após essa praga, Deus disse que finalmente os egípcios não apenas deixariam os israelitas partirem, mas basicamente os expulsariam totalmente. Quando Deus diz para Moisés que o faraó expulsaria os israelitas totalmente do Egito, a expressão usada aqui inclui a ideia de mandar eles embora carregados de presente. Na época ainda na época do Velho Testamento, o exemplo que eu estudei, fui estudando e achando, é que uma noiva, se fosse mandada ir embora, ela iria com todos os presentes, tá? Então, por isso que Moisés aqui saberia que sairiam carregados de presentes, tá? Porque Deus disse que eles expulsariam os israelitas totalmente. E isso significaria que ele ia sair carregado de presente, tá? Obrigado. 2. Diga ao povo
tanto homens como as mulheres, que peça aos seus vizinhos objetos de prata e de ouro. O Senhor tornou os egípcios favoráveis ao povo, e o próprio Moisés era tido em alta estima no Egito, e pelos conselheiros do faraó, e pelo povo. Em seguida, Deus ordenou que Moisés dissesse ao povo que pedisse aos seus vizinhos objetos de prata e ouro. O povo obedeceu essa ordem, mas o texto bíblico diz que o Senhor tornou os egípcios favoráveis aos israelitas, de modo que o próprio Moisés tinha uma consideração muito grande no Egito, pelo povo e até pelos conselheiros do faraó. Esse episódio é relembrado em outras passagens bíblicas. Um irmão ou uma irmã pode ler Êxodo 3, 21 e 22, e outro irmão, outra irmã, ler Êxodo 12, 35 e 36. Vou ler Êxodo 3, aqui, 21, né? 21 e 22. E farei que os egípcios tenham boa vontade para com o povo, de modo que, quando vocês saírem, não sairão de mãos vazias. 22. Todos os israelitas pedirão às suas vizinhas e às mulheres que estiverem hospedando em casa objetos de prata e de ouro e roupas que vocês porão em seus filhos e em suas filhas. Assim, vocês despojarão os egípcios. Alguém agora 12, 35 e 36. Posso ler? Por favor. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata e objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhe davam o que pediam, e despojaram os egípcios. Obrigado. Mas sempre fica claro que é por causa da intervenção do Senhor que os egípcios doariam voluntariamente tudo que os israelitas pedissem. Contudo, os egípcios não foram obrigados a dar. O que os israelitas pediram, eles deram prata e ouro aos israelitas porque quiseram dar. Nas passagens que nós lemos aí, aqui o Senhor está mandando eles pedir prata e ouro. Nas passagens que foi lida pelo Paulo César, pelo irmão Renato, nós vimos que lá eles até as roupas eles levaram, né? Tanto para meninos como para meninas. Tá? Então, vamos ver que, ao mesmo tempo que, de acordo com o texto bíblico, os egípcios somente fizeram isso porque Deus os tornou favoráveis. Deus já chegou a um ponto que tudo que eles faziam, que o Moisés estava fazendo, todas aquelas maravilhas, né, trazendo aquelas pragas que eles estavam sofrendo, e eles mais queriam que fosse embora, entendeu? Obrigado. Passa o próximo. Segundo ponto agora, a proclamação e descrição da 10ª praga. Êxodo 11, 4 a 8. Disse, pois, Moisés ao faraó: assim diz o Senhor, por volta da meia-noite passarei por todo o Egito. Todos os primogênitos do Egito morrerão, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho da escrava que trabalha no moinho, e também todas as primeiras crias do gado. Haverá grande pranto,
em todo o Egito, como nunca houve antes e jamais haverá. Na sequência, o texto de Êxodo 11 traz uma breve descrição do que haveria de ocorrer no Egito, na 10ª praga. Moisés foi até diante do faraó, ele proclamou a palavra do Senhor. Moisés avisou a faraó que o Senhor passaria pelo meio do Egito por volta da meia-noite. Mas aqui parece haver uma contradição com Êxodo 10, 28 e 29, mas não há, porque Moisés voltou ao faraó por ordem de Deus. Vamos ver o que está escrito em Atos 4, 19 e 5, 19. Por favor, alguns irmão ou irmã leem, por favor. Atos 19. Atos 4, versículo 19. Calma aí. Cinco 19 está engatilhado aqui. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. E o 5, 29? Isso. 5, 29. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Alguém quer citar mais algum outro versículo? Frente, então. Então, a que conclusão nós chegamos? Obediência, em primeiro lugar, a Deus e depois às autoridades. Aqui eu quero fazer... Irmão, a autoridade, existem vários tipos de autoridades na nossa terra. Então, nós temos que, primeiro, nos submeter a Deus e depois às autoridades. Mas também diz que as próprias autoridades são instituídas por Deus. Tá? Então, nós temos que não negar, é não negar Jesus, é não negar Deus quando estivermos. Que talvez nós chegamos ainda um dia, vamos chegar nesse dia de pessoas querer que a gente negue, sabendo que nós somos cristãos para gozar da gente, para escarnecer da gente, talvez venham querer que a gente negue depois de saber que a gente é cristão. Mas nós não podemos arredar o pé. Não. Meu Deus sempre me ajudou, meu Deus sempre me conduziu, nunca me deixou faltar nada, esse eu não posso negar. Esse nunca negarei. Tá? Então, todo primogênito no Egito haveria de morrer. Isso incluiria tanto o filho primogênito de Faraó, ou seja, o príncipe herdeiro do trono, como também o filho mais velho de uma escrava, que trabalhava no moinho. Além disso, esse juízo haveria de atingir até mesmo as primeiras crias de gado. Esta seria a maior desgraça para um pai, pois todos os planos e sonhos de um pai estavam em seu filho mais velho, ou primogênito, que receberia uma porção dobrada dos bens da família quando o pai morresse. E, nesse caso, a morte viria até um filho mais velho ou primogênito de uma pessoa mais humilde que era uma escrava no Egito. Né? Então, nós vemos, por exemplo, quando Esaú e Jacó, Jacó ganharia o dobro porque acabou recebendo a bênção da primogenitura. Mas, e como ele teve que fugir, ficou tudo para Esaú.
tá? Tudo ficou tudo para Esaú. Então, nós sabemos que vamos ter, aquela época era assim, então, agora já mudou bastante, né, irmão? Mas vamos em frente. Moisés ainda alertou que Deus havia falado que a cena que eles veriam nunca mais aconteceria, pois o juízo divino causaria um sofrimento muito grande no Egito. Haveria um clamor como jamais houve e haverá. E isto ocorreu por causa de uma desobediência. O que ocorreu aconteceu com os egípcios e pode acontecer com cada um de nós. Por isso, deveremos estar nos questionando diariamente as nossas atitudes, para ver se estamos fazendo a vontade de Deus. Meus irmãos, assim também como lá, eu gostaria de ler Ezequiel, que algum irmão lesse Ezequiel 18 ao 20. Ezequiel, qual capítulo mesmo, Sérgio? Capítulo 18, versículo 18 ao 20. Eu vou ler. Mas seu pai morrerá por causa da sua própria iniquidade, pois praticou extorsão, roubou seu compatriota e fez o que era errado no meio do seu povo. Contudo, vocês perguntam, por que o filho não partilha da culpa do seu pai? Uma vez que o filho fez o que é justo e direito e teve o cuidado de guardar todos os meus decretos, com certeza ele viverá. Aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será creditada, a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Isso aí, obrigado. Então, é por isso que aqui, por exemplo, nós estamos falando do sofrimento, da morte do primogênito. Então, às vezes, eu não quero passar a ideia errada que um dia o que aconteceu pode ter sido acontecido com seu filho por sua causa. Não pode, isso não... Tá? Então, o que a Bíblia está dizendo? Nós, irmãos, cada um vai responder por cada ato nosso. Ninguém pode nos salvar, assim como ninguém pode nos levar para o inferno. Nós temos que fazer isso. Nós temos que, por isso que eu estou dizendo aqui, vamos questionar diariamente nossas atitudes, para ver se nós estamos fazendo a vontade de Deus. Porque muitas vezes nós erramos. Irmãos, por que nós erramos? Tem um estudo da Universidade do Sul da Califórnia que diz o seguinte, olha aqui o que diz. Nós temos cerca de 70 mil pensamentos diários, de acordo com estes mesmos especialistas. 80% a 90% desses pensamentos são inúteis. Então, quer dizer que só é aproveitável de 70% a 30%, de 20% a 30% dos nossos pensamentos. Imagine passar essa quantidade. Então, por que 1 João lá diz que Deus está dizendo, através do apóstolo João, que nós todos pecamos? Quem disser que não tem pecado? Não existe a possibilidade de nós não pecarmos, irmão. Não existe. Por quê? Porque essa quantidade de pensamentos que passam diariamente, olha, em 24 horas, 70 mil pensamentos. Então, nós vimos o que aqui? Nós pensa alguma coisa errada, pensa outra coisa errada, nós temos que pecar. Então, nem que seja por pensamento, se não for por ato,
Tá? Obrigado. Aqui, irmão, ó. Na época, Faraó era considerado um deus. Você está aqui a morte do escravo, do Faraó e dos animais. Tá? Vocês imaginem, eu vou me parar um pouco aqui nesses desenhos, pelo seguinte: uma reserva que dê menos de gado para todo aquele que trabalha com animais, com a pecuária, sabe que uma vaca que dê o mínimo de leite, ela dá 20 litros de leite por dia, e o máximo 120, mas essas são as campeãs, né? Então, imagine esses escravos que perderam essas suas primeiras crias, que agora vão ficar, ó, sem o primeiro leite, daquele leite que eles tomavam, tudo, né? Mas isso foi por causa de Faraó. Tá? Então, isso. Irmãos, se eu não me engano, não, tenho certeza, do primeiro ao quinto, a quinta praga, todas essas 5 foi o endurecimento do coração do Faraó. Da sexta em diante é que Deus endurece o coração. Tá? Então, Faraó também era considerado um deus no Egito. Osíris era considerado um doador da vida. Tá? Então, vamos em frente. Obrigado. Entre os israelitas, porém, nem sequer um cão atirar contra o homem ou animal. Então vocês saberão que o Senhor faz distinção entre o Egito e Israel. Todos esses seus conselheiros virão a mim e se ajoelharão diante de mim, suplicando: saiam, você e todo o seu povo que o segue. Só então eu sairei. E com grande ira Moisés saiu da presença do Faraó. Mas Deus também deixou claro que nada haveria de ocorrer contra os filhos de Israel ou contra os seus animais. Isso mostraria a Faraó e a todo o Egito que Israel era mesmo o povo escolhido do Senhor. E essa última praga seria tão terrível para os egípcios, tanto que os próprios oficiais do Faraó haveriam de se inclinar e suplicar que todo o povo de Israel fosse embora do Egito. E depois de proclamar todas essas coisas, o texto bíblico diz que Moisés saiu irado da presença de Faraó. Antes que vocês me perguntem sobre a ira de Moisés, eu quero dar um testemunho. Por que eu compreendo essa atitude de Moisés? Até vou me ajeitar melhor. Irmão, irmãos, certa feita eu e a Júlia estávamos dando uma aula para um casal aqui. Não era um casal casado, eles vinham aqui, eram 2 amigos. Tá? Então, eles vieram aqui e num dia essa pessoa chega aqui na porta e nós atendemos. Quando ele entrou, nós dissemos: e a Beltrana? Eu não veio junto. Aí ele disse assim: eu disse para ela que ia esperar ela no templo aqui. Assim. Daí eu já fiquei aqui, já não gostei daquela atitude, do que ele falou. Tá? Aí começamos a conversa saiu, daqui a pouco a conversa começou, foi para um lado e entrou, ele fez um deboche, ele debochou assim da palavra de Deus, e eu me senti ofendido, e eu me levantei da cadeira e abri a porta e pedi assim, e abri a porta e ele entendeu. Ele disse: tu está me expulsando? Eu não estou te expulsando. Eu estou pedindo para ti ser retirado da minha casa e nunca mais voltar. Tu não entra mais aqui. Agora, a tua amiga, aí me reportei a ela e disse: tu terás sempre a casa da nossa porta, será sempre aberta para ti.
tá? Então, nós fizemos isso, e nunca mais, né? Porque eu fiquei assim, a gente perde estribeira, irmão, mas quando é com a palavra de Deus, quando é, não tem. Tá? Obrigado. Terceiro ponto, a reação de Faraó. Êxodo 11, 9 a 10. O Senhor tinha dito a Moisés, o Faraó não dará ouvido a vocês, a fim de que os meus prodígios se multipliquem no Egito. Moisés e Arão realizaram todos esses prodígios diante do Faraó, mas o Senhor lhe endureceu o coração e ele não quis deixar os israelitas saírem do país. O Senhor avisou que Faraó não haveria de ouvir as palavras que Moisés havia de falar. Isso, no entanto, tinha um último propósito: fazer com que as maravilhas de Deus se multiplicassem na terra do Egito. O compromisso do Senhor era com a glória do seu próprio nome. A verdade é que Deus é glorificado em tudo, seja na manifestação da sua graça ou na manifestação da sua justiça. Por fim, o último versículo do capítulo de Êxodo 11, mais uma vez retoma o tema da soberania de Deus e a responsabilidade humana. O texto diz que Moisés e Arão fizeram grandes maravilhas perante o Faraó. Mas o Senhor endureceu o coração do Faraó e ele não permitiu que os filhos de Israel saíssem do Egito. Ao longo do derramamento das 10 pragas no Egito, algumas vezes o texto bíblico diz que o Faraó endureceu seu coração. E em outras vezes diz que Deus endureceu o coração do Faraó. Então, nós vimos aqui, tem 5 vezes que o Faraó, nas 5 primeiras pragas, o Faraó endurece seu coração. E na sexta, a partir da sexta até a 10ª, Deus endurece o coração do Faraó. Isso nos ajuda a entender que o Faraó não era nenhum inocente. Ele não foi uma vítima de soberania de Deus. Então, Deus não quis mostrar a glória dele. Porque isso, na verdade, Deus endureceu um coração que já estava duro pela incredulidade e pelo coração pesado que tinha o Faraó. Em outras palavras, Deus apenas o entregou ao seu próprio destino. Aqui eu só vou fazer o relato, tá, irmão? No próximo capítulo, o Senhor vai fazer as leis para a participação da Páscoa e logo após os israelitas vão sair do Egito. Homens de guerra saem 600.000, esposa deles 600.000, né? Filhos desses casais, se for no mínimo 600.000. Pessoas idosas, no mínimo 200.000, total 2 milhões no mínimo de pessoas, e no máximo 3 milhões de pessoas. Imagine a quantidade de coisa que os israelitas estavam carregando. Sob a orientação de Deus, eles, os israelitas, começavam a sua jornada à terra que Deus prometera aos seus antepassados. Deus estava indo com eles através de uma coluna, de dia na coluna de nuvem, e de noite numa coluna de fogo. A coluna de nuvem protegia os israelitas do sol escaldante que eles enfrentariam naquele deserto. E a coluna de fogo clareava totalmente o deserto, além de aquecê-los do frio à noite. Quando os israelitas paravam, quando uma das colunas parasse, ou nuvem ou fogo. Quando Moisés chega no Monte Horebe, ou Sinai, e vai falar com Deus, Moisés demora para descer do monte, e eles então fazem um bezerro de ouro. De onde eles tiram aquele ouro? Sim, dos despojos que fizeram nos egípcios. Quando eles constroem o tabernáculo, eles usam dos despojos que trouxeram do Egito. Depois dessa construção, cada vez que eles paravam, eles levantavam o tabernáculo e quando a coluna de nuvem ou de fogo começava a se mover, eles desmontavam o acampamento.
O povo que sai do Egito reclama muito de Deus. Primeiro foi da água, carne e pão. E o último ato deles foi quando estavam para entrar na terra prometida, quando Moisés manda as 12 espias, e 12 voltam dizendo que as terras onde espiaram eram muito ricas em alimentos. E para provar, trazem um cacho de uva, mas não era um cacho comum, pois 2 homens carregavam esse cacho. Vocês imaginem um homem com 2 homens, com 1,70 m cada um. Ou esse cacho, o mínimo que devia vir era de 1,50 m. Imagina o tamanho das uvas, né, gente? E 10 deles dizem que os homens daquelas terras derrotariam eles. Deus faz eles peregrinarem pelo deserto 40 anos para entrar na terra de seus antepassados. Os homens de guerra que saem do Egito não entram na terra prometida, mas sim seus filhos. Alessandro, quer que eles façam um comentário agora ou que eu leia sobre as pragas e os deuses do Egito? Fica aí seu critério, irmão. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou ler, né? As pragas que Deus envia no Egito. Os deuses do Egito. O Nilo era transformado em sangue. O Nilo é transformado em sangue. Tem Canum, chamado guardião do Nilo, Rapi, o espírito do Nilo, e Osíris, doador da vida, cuja corrente sanguínea era o Nilo. A segunda praga de rãs, Hecate, a deus da ressurreição, que também ajudava parturientes e tinha a forma de rã. Os piolhos, os mosquitos e moscas, eles não tinham deuses. Tá? Entra agora para a parte 15. A morte dos rebanhos é o Ator, a deusa mãe, que tinha a forma de vaca. Apis, o deus de touro, da personificação viva de Petitá, o deus criador, e símbolo da fertilidade. Feridas purulentas, Imhotep, deus da medicina. Granizo, Nut, deusa do céu. Ísis, deusa da vida, e Sete, protetor dos plantios. Gafanhotos, Ísis, deusa da vida, e Sete, protetor dos plantios. E as trevas, tinha Ra, Aten, Atum, Horus, todos eram algum tipo de deus sol. A morte dos primogênitos. O faraó era considerado um deus que dava vida. E Osíris era o doador da vida. Tá? Obrigado. Algum comentário, irmão? Um ponto que eu achei bem interessante, irmão Sérgio, como o senhor comentou, daquele detalhe do endurecimento do faraó, né, como é determinado no texto, fazendo uma recapitulação do que a gente já viu lá no capítulo 3, no versículo 19, quando Deus está fazendo aquela exortação para Moisés, né, que ele vai dando as desculpas e tudo mais. O versículo 19 me chama a atenção quando ele diz assim, Deus, né, falando para Moisés, eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir se não for obrigado por mão forte. E aí, aquilo que a gente viu, né, quando o Enio Júnior nos trouxe a aula introdutória, né, que a ideia de praga seria traduzido melhor como bofetes, ou seja, batendo no rosto, né, do faraó, justamente para quê? Para que ele veja, como assim, usando um termo popular, como se ele sentisse a mão de Deus, né, o poder, o peso da mão de Deus. E aí, como o senhor bem colocou, né, e os irmãos que têm feito lá nos capítulos anteriores de cada uma das pragas, a gente tem visto, e lá no capítulo 5, né, acho que até uma das aulas que eu fiz, que a gente vê, né, o faraó diz, espera aí, mas, de novo, né, quem é Deus? Né, para que eu possa ouvi-lo.
né? Como é que eu vou ouvir se eu não conheço? E aí o que Deus fala, né? Como ele falou lá para Moisés no capítulo 3:19, é que ele ia fazer conhecer o peso da sua mão, ou seja, o seu poder, a sua mão forte. E tudo isso que a gente tem acompanhado até aqui, como o senhor bem abordou, né? A ação de Deus, né, é justamente para manifestar quem ele é, seja para o faraó, seja para a sua corte, seja para o povo. Mas eu diria também que, acima de tudo, para o povo de Israel, né? Que até na própria introdução o Enio falou, né? Que o coração do povo de Israel estava no Egito, né? Ele sai, mas a gente vai ver nos capítulos posteriores, mas o coração dele está no Egito. E aí o que Deus quer fazer é justamente manifestar para quem? Quem é esse que está libertando, como o senhor até citou agora no final, né? Sobre a questão da fogueira à noite, da nuvem no decorrer do dia, e todos esses sinais, né, são justamente para mostrar quem Deus é, não só para o faraó, nesse momento, para o faraó e para o povo do Egito, mas a gente pode ver que isso também é para ser agregado no coração do próprio povo de Israel. Obrigado. Giovanni. Só acrescentando aí, o que nem você falou, que esse raciocínio seu é bom. Para quem que ficou tudo isso escrito? Foi para o povo de Israel, né? Tudo isso ficou escrito para ele, para exemplo e advertência, né? Até nossa hoje. Valeu. Vai, Giovanni. Não só esse capítulo 11, de apenas 10 versículos, né? Moisés, o autor do livro, ele descreve como Deus anunciou para ele que seria a 10ª praga, né? Ele já havia falado lá em Êxodo, capítulo 4, 22 a 23, Moisés, né? Onde lá é citado por Moisés que Deus disse a ele que o faraó, ao falar com o faraó, que dissesse que Israel é seu primeiro filho, e por não ter deixado o seu primeiro filho ele prestar o culto, Deus mataria o primogênito. Já havia anunciado lá atrás. E também quanto aos bens, que o irmão citou, fez uma comparação com a noiva ali, Deus já havia dito a Abraão, lá em Gênesis capítulo 15, 14, que o povo seria escravo, mas seria liberto e não sairiam de mãos vazias, sairiam com bens. E foi ratificado, né? Foi ratificado lá em Êxodo 3, 21, 22, onde Deus também disse a Moisés que o seu povo não sairia de mãos vazias. E aqui, novamente, Moisés confirma nesse anúncio de Deus para com ele. E Deus realmente endurece o coração do faraó para fim de atingir o propósito que Moisés descreveu lá, quando Deus disse para ele, lá em Êxodo 9:16. Esse eu vou ler porque eu penso que esse é o objetivo das 10 pragas, né? Mostrar a glória de Deus. Êxodo 9:16, onde fala, porque Deus falando, né? Eu já poderia ter estendido a mão e ferido você, o faraó, né? E o seu povo com uma praga que teria eliminado você da terra. Mas não, Deus deu as 9 pragas e depois a última, o juízo final, para mostrar a glória de Deus. Mas eu mantive em pé exatamente com esse propósito. Qual? Mostrar-lhe ao faraó o meu poder e fazer o que o meu nome seja proclamado em toda a terra. E nós vamos ver o nome dele proclamado, essas feituras todas por Deus, proclamado até os dias de hoje. Inclusive, Raabe lá, quando os 10 espias foram lá, os 12 espias foram lá conhecer o local, 10 não, desculpe. Foram quantos espias mesmo? Foram 12? 12 espias. Tá. Um de Foram cada 12 tribo. espias, ela os protegeu, sabendo que Deus já tinha designado aquela terra para eles, e citou lá o Mar Vermelho, também citou as guerras antes do Jordão. Então, Deus aqui, ele falou, né, que aqui ele está fazendo sinais e maravilhas para mostrar que ele é o Deus Supremo. Então, esse capítulo 11, apesar de ser curto, é uma ratificação do anúncio da 10ª praga. Agora, a seguir, vem a Páscoa, que é o Velho Testamento é uma sombra que vai se transformar na ceia do Senhor, depois vem a praga, a morte dos primogênitos, e nós vemos aqui nesse 11 aí, que até É uma hoje introdução, Deus, né, Giovanni? É uma Deus, introdução, literalmente uma introdução do 12. Deus faz distinção do seu povo. É muito bom esse estudo com os irmãos de Manaus, Gênesis e Êxodo. Nós estamos aprendendo bastante, passo a passo, a andar com Deus desde a origem. Nós vamos ver, né? Nós vamos ver daqui para frente coisas boas. Vamos ver Deus dando o pão do céu para esse povo de Israel sobreviver.
e Deus nos deu o pão do céu, Jesus Cristo, para nós sobrevivermos eternamente. Nós vamos ver o povo de Deus caminhando no deserto em rumo a Canaã, e nós vamos ver tudo sombra, nós caminhando hoje aqui na terra, rumo à vida eterna. A Nova Jerusalém. Nós temos que conhecer bem esse Velho Testamento, que é a sombra do Novo Testamento de Jesus, tudo é sombra, para entendermos lá, aprendermos com os feitos bons e com os feitos ruins. Até vai ser uma mensagem futura aqui na congregação, e nós temos muitos exemplos negativos lá, que assim mesmo tem muitos que não aprendem, né? Nós vamos ver lá desde o Mar Vermelho, o povo murmurando, depois não tinham água, e uma água salgada transforma em doce, não tinha carne, vem codorna do céu, vem pão do céu. E hoje, infelizmente, nós temos muitos irmãos, né, que estão como os do antepassado, lá no Velho Testamento, murmurando e não vão herdar Canaã, se não abrir os olhos e ver esses exemplos do passado, né? Então, obrigado por esse ensino, obrigado por Manaus proporcionar esse estudo desde Gênesis até Deus, até Cristo voltar. E estamos aprendendo com o Velho Testamento. Obrigado, irmãos. Davi? Posso? Eu vou fazer um destaque aqui no versículo 3. Lá no versículo 3. E o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios também, em favor dos egípcios. Também o homem Moisés era muito famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. Eu só quero endossar que o irmão comentou essa parte aí, mas para vocês verem o projeto de Deus, né? Ele transformou o Moisés em um grande líder que passou a ser respeitado pelos oficiais do Faraó e pelo povo. Deus transformou Moisés numa grande liderança, no representante dele. Então o Moisés não ficou bem visto somente pelo povo de Israel, e sim por todo o povo do Egito, juntamente com os oficiais. Então isso aí foi o que Deus transformando Moisés. E vocês podem ver agora o comportamento de Moisés. Ele já está seguro, porque ele viu a manifestação do poder de Deus. Então, tudo que Deus fala para ele, vai lá e cumpre. E em nenhum momento você vê ele questionando, ele falando, ele está seguro. Né? Ele está seguro, né? À medida que o tempo foi passando, ele foi criando essa segurança, né? Essa força, né? Diante de Deus, de tudo aquilo que ele estava vendo. Então, esse processo aí, dessas 10 pragas, foi para Deus mostrar o seu poder, né? E fazer com que homens como Moisés se tornassem grandes homens diante do povo e diante do povo do Egito. Outro ponto, eu posso, Sandro? Prossiga. Outro ponto é a questão do que o irmão também frisou aqui. Faraó, ele já tinha, ele era um coração ruim. Ele não era uma pessoa boa. Deus, ele só fez aflorar aquilo que já estava nele. No momento que em alguns momentos a gente vê a própria reação do próprio Faraó, né, contra o povo de Israel. E sempre colocando... porque o que acontece? Então, todos os povos, incluindo o Egito, a figura que eles têm de Deus é uma figura física, uma imagem. Então, estava diante dele algo que não era físico, que ele pudesse ver. Não tinha uma imagem, não tinha algo físico, não tinha algo que ele fez. Então, Deus ensinou para o Faraó que ele existe através da manifestação do poder dele. É isso que o irmão quis frisar, né? Não existia uma imagem, uma figura, como eles estavam acostumados, né? Então, ele viu
a grandeza e o poder de Deus, não através de uma imagem, e sim pela força e pelo poder de Deus. Já, Sandra, é contigo. Ok. Obrigado, Davi. Hein, irmão Sérgio, também fazendo um link, né, por exemplo, do plano maior, como até o Giovanni trouxe, né? Se Deus quisesse, dentro do contexto de Êxodo, ele já tinha colocado o Egito abaixo e tinha libertado o seu povo. Só que aí, como a gente tem conversado, né, a gente sabe qual era o projeto de Deus em relação ao povo, ao faraó, né, e o povo de Israel. Agora, um detalhe importante que a gente percebe, pegando como o Giovanni também citou, a ideia do povo de Israel, né, essa ligação, a gente pode ver que tem um plano maior. Aí isso me fez lembrar Gênesis, fazendo a ligação de Gênesis com Êxodo, lá em Gênesis capítulo 3, 15, né? Quando Deus está lançando o juízo sobre a serpente, e aí ele diz lá que ele vai pôr inimizade entre a mulher, entre a serpente e a mulher, entre a descendência da serpente e o descendente da mulher. Ele vai pisar a cabeça e ela vai o quê? Morder o calcanhar. A primeira profecia messiânica, né? Falando a respeito de quem? A respeito de Jesus. Aí me fez lembrar que nesse mês agora desse mês de abril, eu estou fazendo pregação baseada em Gênesis, e aí trazendo para o contexto, né? Para a gente poder aprender com essas lições de Gênesis. E aí um ponto que me chamou a atenção, quando Deus ele faz o chamado de Abrão, lá no capítulo 12, versículo 3, né? Quando ele fala para Abraão, sai da tua terra, da terra da tua parentela, e lá no 3 ele diz que através dele, todas as famílias da terra, elas vão ser abençoadas. Olha lá, Deus olhando para frente, olhando para nós hoje. Justamente como foi bem colocado pelo Giovanni, a gente tem o privilégio de estudar Gênesis e agora Êxodo, e trazendo, tirando lições para a nossa vida para ver que não foi assim, coisa momentânea, foi questão de séculos a ação de Deus pensando em nós, usando esse termo com um entendimento claro que nós não somos judeus, então, pensando nos gentios, no sentido geral, de conceder a nós a oportunidade de obtermos sobre a nossa vida o quê? A misericórdia. E aí, fazendo a ligação ainda mais agora no contexto lá de Êxodo e Gênesis, quando Deus faz o pacto da aliança no capítulo 15 de Gênesis, quando ele diz, né, no capítulo 15, versículo 12, quando ele diz para Abraão que ele faz ele cair em sono profundo, e aí ele vai dizer que o povo dele, a descendência dele, vai ser escrava durante 400 anos. Aí no versículo 16 ele diz que na 4ª geração eles vão voltar para essa terra. E aí Deus ele passa, né, no meio daquele sacrifício dos animais que estão cortados ao meio e pactua, né, o que? A aliança de Deus, porque Abraão tinha perguntado, mas Senhor, como é que eu vou saber que eu vou herdar essa terra? Sim. E aí a gente vê Deus ele fazendo o quê? A aliança dele com Abraão. E tudo isso levando para Êxodo, e tudo isso esticando mais, chegando a quem? A mim e a você. Isso significa que esse mesmo Deus que guardou e libertou o povo de Israel lá no Êxodo, é o mesmo Deus que nos guarda hoje. E o que a gente precisa fazer em relação a ele? É manter o nosso coração, a nossa mente, a nossa obediência. A gente precisa ouvir a palavra dele, porque aquilo que ele promete, o que ele faz? Ele cumpre, né? Por isso precisamos permanecer, apesar das adversidades e dificuldades, permanecer voltados na palavra e na vontade do Senhor. Obrigado. Chaves, depois o Giovanni. Interessante que em Gênesis a gente via, quando Deus estava construindo o mundo, que ele dizia, e houve tarde e manhã, considerando o final de um dia e início do outro. No versículo 4, aqui a gente considera uma situação bem interessante, que ele diz assim, ó, cerca da meia-noite. E a gente pode entender que aqui ele está fazendo uma contagem diferente. A gente sabe que hoje a contagem tanto de horas quanto de um dia de mês, né, assim, dia 7, dia 8, enfim, o dia de mês ele passa a ser contado a partir da meia-noite. As horas de um dia passam a ser contado da meia-noite. Interessante que quando ele diz cerca da meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito da terra do Egito morrerá. Interessante que no versículo 5, todo primogênito morrerá, considerando que o sangue, no versículo 7, porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o Senhor fez distinção. Sangue provém da morte. Morte
a gente levando isso lá para o Novo Testamento, Mateus, Marcos e Lucas, Jesus, primogênito, morreu, e com o sangue dele houve essa distinção entre os servos das trevas e agora os servos da luz. Aqui a gente consegue perceber que Deus está iniciando uma nova contagem para um novo início de uma nova história, não de um povo, porque a gente sabe que ele será povo a partir da lei. Até então não tem lei, é apenas descendente de Israel. E ao sair, ele já começa com um novo início a partir da meia-noite. E a partir da meia-noite, o sangue de primogênito é que fará essa separação, essa distinção. E a gente consegue ver no 6 que diz assim: haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve nem haverá, jamais. Qual é o sangue no Novo Testamento que não repetiu-se mais? Qual é a morte no Novo Testamento que não repetiu-se mais? Então, ele faz essa ligação do passado com o presente, e é interessante que no 7, quando ele diz: porém, nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até aos animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. O que que nos faz distinção, nós, servos de Deus, dos que não são servos de Deus? Nós que estamos no reino para os que não estão no reino. Apenas o sangue de Cristo. Obrigado. Só vou trazer um comentário, Alessandro, reforçando que o irmão ali, o irmão trouxe, Davi, em relação à imagem dos deuses da época, né? Eu apontei aqui de um estudo, não me lembro quem deu, mas está escrito aqui nesse estudo de Êxodo: as imagens dos deuses representavam visualmente os deuses dos homens. Quem representa o nosso Deus foi desde o início, né, a criação, depois o próprio povo de Deus, Israel, depois Jesus. Jesus, até em João 14:9, falou para o seu apóstolo lá: quem me vê, vê a Deus. Hoje nós, como cristãos, como nós mostramos Deus, né? Como o povo pode conhecer Deus? Não é visivelmente, é através de nós, através de cada um na tela aqui, o nosso comportamento como cristão. Nós temos que nos comportarmos como luz, como Cristo se comportou, e as pessoas vão ver lá o Alessandro, vão ter que enxergar Jesus Cristo nele, tem que enxergar Jesus Cristo em mim. Não é fácil, mas o Espírito Santo que habita em nós nos facilitará isso. Isso é importante. Isso a gente até falamos no estudo ontem, eu citei um comentário, que muitos de nós não têm o dom de evangelismo, dom de trazer um assunto, evangelizar, mas nós temos que ter o comportamento de cristão, que muitas vezes é uma evangelização. Até os antigos dizem, muitos até nem conhecem Bíblia, e nós podemos ser a única Bíblia que eles vão conhecer, nosso comportamento. O cristão tem algo diferente, e vai ser a porta de entrada para as pessoas conhecerem Deus através de nós. É só esse comentário final aí. Irmão Sérgio. Eu só queria fazer aqui um parênteses, porque as pragas que Deus trouxe sobre o Egito, todos esses, eles tinham seus deuses, tá? Menos a dos piolhos e moscas, todos eles tinham seus deuses. E para provar para o faraó que ele não, com todos esses deuses, e com ele se chamando Deus da vida, ele não conseguiria restaurar o que ele fez. Por isso que ele deixou a parte da morte para o final, porque ele deixou, porque se ele achar ser considerável o Deus da vida, por que ele não dá vida agora ao filho? Né? Então, nós vemos que todos esses, tudo eles tinham, todos os deuses, e mesmo todos esses deuses que abrangiam várias pragas, vários pragas que Deus mandou, não resolveram, né? Então, isso é que a gente tem que compreender, que Deus só mostrou para provar que os deuses eram os deuses, não eram nada mesmo. Tá? Obrigado.
Obrigado, irmão Sérgio. Mais algum irmão, comentário, pergunta de gente fazer? Diga, irmão Aníbal, pode ligar seu microfone. Sandro, a questão é que eles saíram, mas não saíram de mão vazia. Essa ideia, esse montante que eles iam ter, ele não foi exigido para a construção do templo mais tarde, depois ele ia ter condições de ajudar a fazer o templo? Do tabernáculo, né? No deserto Isso. foi o tabernáculo, né? A gente pode ver lá, acho que o irmão Sérgio citou, irmão Sérgio, né? Sobre a questão de Deus, até fez a leitura, né? De que Deus favoreceu isso. Favoreceu. Ele trouxe, tanto é que o bezerro de ouro de onde que eles construíram? Dos despojos que eles fizeram dos israelitas. Depois os tabernáculos, tá? Vai vir mais de frente o irmão que vai trazer. É por isso que eu disse que eu ia só fazer um relato, irmão, né? Porque depois o irmão, quando vier o irmão para aquele capítulo, ele vai conseguir detalhar mais, né? Tanto é que o tabernáculo eles usam o ouro, usam a prata para fazer o tabernáculo, para fazer as bacias de bronze, para fazer parte de ouro, né? Para fazer tudo aquilo lá, eles vão usar dos despojos daquilo que eles fazem, né? Então, Obrigado, irmão. Obrigado. Merece. E um ponto importante, só dando um spoiler lá da frente, né? A gente pode ver que o peitoral do sumo sacerdote tem 12 pedras, né? De onde que eles conseguiram essas pedras? Então, provavelmente foi desse momento também da saída deles do Egito. Obrigado, irmão Aníbal. Mais alguém? Alguma pergunta, algum comentário antes de a gente finalizar a oração final? Luiz, ou Fernando. Oi, tudo bem? Boa noite a todos. Eu acho que vale lembrar também, né, que diante de tantos deuses que eles tinham, que os destruíram, né? Não escolheram o Deus certo, né? Vale a pena lembrar isso também, que acho que é um ponto bem forte, né? Porque eles tinham tantos deuses e nenhum fez nada por eles, né? A não ser destruí-los, né? Isso é um ponto que deve ser lembrado também. Obrigado. Ótimo. Obrigado, Fernando. Mais alguém? Tranquilo? Então, só lembrando os irmãos, né? Todo domingo, às 19 horas Manaus, 20 horas Brasília, né? Nós temos nosso estudo aqui de Êxodo. Próxima semana, capítulo 12. Já peço para os irmãos continuarem com a leitura. É um pouco mais longa, são 51 versículos. Então, o capítulo 12 já vai ser um pouco mais esticado. O que Moisés economizou na aula do irmão Sérgio hoje, aí ele vai ser generoso na aula da semana que vem, que já vai esticar 51 versículos, mas que a gente possa se dedicar à leitura aí. Muito obrigado, irmão Sérgio. Sabe como é que é, né, irmão? Introdução é introdução, né? Tá certo. Você foi generoso com o irmão Sérgio, né, Alessandro? Obrigado a todos, irmãos. Passar para o Claudemiro, nos conduzir em oração final e vamos continuar firmes nesse nosso momento de edificação e fortalecimento. Ok. Podemos orar? Oremos. Deus e Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, te damos graças, Pai, mais uma vez, Senhor Deus, por estarmos aqui reunidos, aprendendo, Pai, cada vez mais de Ti, sobre o livro de Êxodo, Pai. Este livro precioso, Senhor Deus, que temos aprendido a cada capítulo, Senhor Deus, a cada professor que traz a Tua palavra, Senhor Deus, a cada irmão que ouve, tira suas dúvidas, conclusões, Senhor Deus. Abençoe, Pai, a cada irmão aqui representado, cada família, Pai. Abençoe aqueles irmãos que ainda se encontram enfermos, em recuperação de saúde, Senhor Deus. Dê a saúde espiritual, a saúde do corpo, Senhor Deus. Abençoe mais uma vez a cada um presente, abençoe os nossos familiares, abençoe as nossas vidas, a nossa saúde, Senhor Deus. Dê uma noite de descanso, Senhor Deus, e uma semana abençoada, Pai, e que possamos prosseguir nessa caminhada, Senhor Deus, juntos à eternidade, Pai. Por isso, Pai, queremos orar e agradecer por tudo, em o nome santo de Jesus. Amém. Amém.
Amém. Obrigado, irmãos. Boa Amém. noite. Boa noite, meu povo. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite, João. Boa noite, boa noite. Com Deus. Boa noite, dona Hilde. Saudade da senhora, dona Hilde. Boa noite. Boa noite, Lica. Boa noite, boa noite, seu Mindo. Boa noite a todos, irmãos. Boa noite. Seu Fernando, Helena, boa noite. Marco Aurélio, boa noite, mano. Barbosa, boa noite. Josenias. Boa noite, Lica. Boa noite, mano. Boa noite, Irmão mano. Josenias. Boa noite, Jordania. Boa noite, Cajazeira. Boa noite, seu Marcos. Flores.